Olá, sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso primeiro programa de entrevista dos 6 Gatinhos em parceria com o Grupo Mais Expressão. Queremos agradecer o Grupo Mais Expressão por essa oportunidade e falar para vocês um pouquinho do que é o nosso projeto, né, Johnny? Sim, tudo bem, pessoal? Eu sou o Johnny, eu sou pedagogo, ator e também atualmente, né, sócio da Flávia no nosso projeto que se chama Os 6 Gatinhos. E eu estou aqui para falar um pouquinho de como surgiu e do que é, qual a proposta, né, que nós oferecemos com o projeto. Os 6 Gatinhos, a princípio, veio de uma ideia da filha da Flávia, com 9 aninhos, né, Flávia? Não, ela né? tinha um pouquinho menos. Um pouquinho era mais menos ainda. novinha, isso. E ela simplesmente é uma criança muito criativa, que adora brinquedos, criar, né, brinquedos sustentáveis, inclusive. E ela, de repente, a Flávia pegou e viu, né, Flávia, se eu estiver errado, você me corrige. Sim, não, é isso mesmo. E viu ela conversando com as suas gatinhas, que ela já tem, na época era só a Frida, E né? eram só duas. Duas, e ela conversando com uma das gatinhas e brincando e cantando para elas. E a Flávia deu um start, assim, de por que não, né, falar, né, para as crianças com os gatos. Falar, né, para a sociedade sobre a importância da adoção e de todas as questões que envolvem os animais na sociedade, né? E aí, a princípio, falando a partir dos gatinhos, né? Que são animais domésticos e também temos animais silvestres da mesma espécie, onde sofrem muito preconceito, passam por muitas situações de rua, onde acaba sendo por ignorância da falta de conhecimento do ser humano. E isso precisa ser passado de geração em geração. Então, através de tudo isso, a Flávia conversou comigo, nós já éramos amigos de trabalho, e eu também sou uma pessoa louca por animais, louca por gatos e assim, bem ativo na causa. Então nós nos abraçamos para criar aí desenvolver esse projeto, só que com foco, como público foco primeiro, a primeira infância, né? As crianças. Através das crianças que são o nosso futuro, né? O futuro da sociedade, através delas nós acreditamos que incentivaremos e assim nós iremos transmitir de uma forma coerente, de uma forma realmente correta sobre como falar dos animais. Os 6 Gatinhos, a princípio, se tornou uma animação infantil, né, para atingir literalmente nosso público infantil. Então nós temos 6 gatinhos. Quem são os 6 gatinhos? São 3 gatos meus e 3 gatos da Flávia. As meninas são da Flávia e os meninos são meus. São gatos que foram resgatados, né, de abandono, daqui de Indaiatuba, e também temos o meu mais velho, o Carlos, ele foi resgatado lá na Baixada Santista, que é de onde eu venho. Atualmente moro aqui em Indaiatuba, mas vim de lá. E eles, juntando os 6, nós fizemos uma animação, eles são personagens mesmo, né? E através de músicas, nós transmitimos algumas mensagens importantes. A princípio, a adoção, nós falamos sobre a reciclagem, sobre sustentabilidade, né? Economias, em questão de água, da luz. E a nossa primeira temporada, ela se chama Vamos Juntos Fazer a Diferença. Isso. Que é justamente isso. Unir todos nós, né? Nos unirmos através das crianças e fazer a diferença para um futuro melhor. Resumidamente é isso, mas vocês vão conhecer melhor sobre o nosso projeto. Agora, na verdade, né, Flávia? A Flávia vai... A gente expandiu, né, Johnny? Exatamente. Porque se a gente quer chegar até as crianças, primeiro a gente tem que chegar até vocês, que são os educadores. Mesmo. Então, nada melhor do que termos esse espaço aqui no Mais Expressão para trazer atitudes, trazer projetos, coisas que fazem a diferença, assim como o nosso projeto, que fazem a diferença na vida das pessoas. E para abrir esse programa, esse nosso primeiro programa, nós temos a honra de receber o Dr. Adriano Maioral, que ele é o responsável pelo Centro de Reabilitação Animal daqui de Indaiatuba. Seja bem-vindo, doutora Adriana. Obrigado, Flávia. Obrigado, Johnny. Obrigado pelo convite. Isso. Doutora, eu queria que, para começar, você explicasse para a gente o que o Centro de Reabilitação Animal faz. Tá certo. O Centro de Reabilitação Animal, ele é um órgão público, né, do município, criado em 2009, né, por conta da demanda que a gente tinha, porque na época a gente tinha toda a problemática do animal de rua e não tinha muito como resolver, né? Então, a partir de pedidos e muitas conversas com a administração na época, a gente criou ali onde era um antigo abatedouro municipal, que o prédio estava parado, a gente criou um espaço para acolher casos emergenciais desses animais de rua. Tá. E a partir daí a gente começou lá com... A gente tinha um projeto já de castração que era feito em parceria com a PRAE, que é a Associação Protetora dos Animais, desde 2003.
E aí a gente começou a querer colocar isso em prática pela administração. Tá. E aí, na época, a gente começou lá o projeto piloto com 6 castrações diárias, né, alguns poucos canis e gatis, e hoje, passado sei lá quantos anos aí, Alguns anos. hoje a gente chegou a temos uma estrutura de umas 30 e poucas cirurgias por dia de castração. Por dia? Por dia. Nossa, é um número bem alto. Uhum. E temos lá o espaço e hoje a gente abriga cerca de 170, 180 animais, entre cachorros e gatos, né? Então a nossa função hoje é recolher os animais que estão na rua, mas não saudáveis, né? A gente recolhe os animais que não têm dono, que estão doentes ou que sofrem alguma questão de agressão. Isso é até alguma uma coisa coisa importante para falar, porque se a pessoa achou um animal, ela não vai chegar e já recolher e levar para vocês. Como que é feito não isso? recolhe, né? Não, né? A pessoa, viu um animalzinho saudável na rua, passou por aqui, pega e leva lá. A gente não pega, tá? Porque no início a gente até aceitava, mas nós começamos a perceber o quê? O animal ficava doente, a pessoa por qualquer motivo não queria mais, catava o animal, que estava abandonado, levava mas ela lá, não queria. achei e estava abandonado. O próprio abandono. Ou, por exemplo, a gata ou a cadela da pessoa criou, tem os filhotes, aí achei na rua, numa caixinha, leva lá. Tá. Então na porta a gente não pega nada. Mas infelizmente a gente não pega, porque a gente não tem ali como triar se era da pessoa ou não. Procedência, né? A procedência. Então hoje a gente tem um trabalho seguinte, a pessoa entra em contato com a gente, aí o nosso fiscal vai até o local e vai verificar. Né? Mas eu já recolhi, estava em tal bairro, levei para minha casa. Tudo bem, nós vamos na casa, a gente vê se ele não tem a fêmea, a mãe desses filhotes, Vocês por fazem uma exemplo, investigação. faz essa investigação, conversa com os vizinhos, ela era dele, não é? Então a gente faz todo esse trabalho. E também em parceria com a Guarda Municipal, por exemplo, eu achei abandonado em tal lugar. Já a gente aciona o COI levanta as câmeras da região para levantar. Até para lembrar que é crime, né, doutor? Inclusive, a gente já pegou vários casos de animais que foram abandonados e foram encontrados. E pelas câmeras a gente conseguiu pegar o momento. O último foi dois rapazes que abandonaram um filhote de pitbull. E aí conseguimos pegar a placa, o COI, a câmera identificou, deixou no sistema deles. Certo. A gente levou o cachorro pra gente. Tempos depois, acho que uma semana depois, 5, 7 dias depois, essa moto passou aqui no centro da cidade, a câmera identificou, as viaturas foram, abordaram o cara e aí ele está sofrendo as penalidades legais aí. Então que fique também claro que também são punidas as pessoas que também são punidos. E, doutor, e qual a frequência aqui na cidade que acontece esse tipo de abandono? Olha, nesse último ano a gente teve muitos casos de abandono. Assim, foi assustador, a gente não entendeu muito o porquê que aconteceu. Né? A princípio a gente achou que era por conta da pandemia, porque, por exemplo, na primeira e na segunda onda da pandemia, nós doamos muitos animais. Né? Então acho que o pessoal ficou em casa, tinha mais tempo, né? Então procurou e a gente doou muitos animais. Só que dos animais resgatados e abandonados que a gente verificou, nenhum, pelo menos pela gente, não foi nenhum dos que foram adotados. Porque todos são adotados, são microchipados e tudo mais. Então, não foi nenhum. Né? Então, a gente partiu do princípio que é pela situação financeira mais complicada que o pessoal passou, que a gente passou aí nesse período, e o pessoal começou a abandonar. Né? Mas agora, graças a Deus, já deu uma amenizada novamente, mas teve, sim, vários casos de abandono. Complicado. Você comentou sobre até a questão de receber muitos animais doentes, né, e tudo mais. Eu queria, na verdade, também saber, acho que é importante as pessoas saberem, né, porque muitos acabam abandonando o gato, o cachorro, o animal, por não saber que tipo de doença ele tem, né? Mas parece que está doente, ou
sei lá, às vezes o gatinho ou o cachorro tá passando por um momento mais tranquilo, acuado, e a pessoa não identifica e não procura Ou às vezes não tem nem saber, condição não de tem pagar um condição de pagar o veterinário, veterinário. uma coisa assim. Eu queria saber essa relação, então, exatamente, do abandono com as doenças, com animais doentes, né? Como que seria? Hoje a gente vê animais idosos, né? Idosos, maior número de abandono, que é o que a gente recolhe, né? Porque assim, ou o animal idoso, ou ele escapou, né? Porque isso acontece muito também. Por exemplo, às vezes ele dá uma variadinha, né? Eles têm Alzheimer também como a gente, às vezes é mais ceguinho, então assim, ou não escuta e acaba escapando. Então vários que a gente recolheu, o dono, a gente encontrou o dono foi, você vê que muitas vezes não foi nem intencional, foi um acidente, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas enfim, só que acontece muito isso. Eu acho que, por incrível que pareça, a gente recebe denúncia e verifica maior quantidade de abandono de animais sãos do que animais doentes. Uau, é justamente exatamente. Isso. Porque a gente pensa que, né, a relação... ficou doente, abandonei. Não. Pelo menos pra gente, são poucos casos que chegam dessa forma. Ou que até a gente mesmo... vai investigar. Sim. O que mais acontece, Johnny, é pessoal que vai se mudar. Isso é assim, eu vou me mudar amanhã e não tenho onde... É assim. Falei, poxa, mas você vai mudar amanhã. Por que você, há tempos atrás, já não procurou ajuda, né? A gente, por exemplo, lá no CRA, a gente não recolhe animal saudável. Tá? Com dono ou sem dono, a gente não recolhe animal saudável. Porque... Se alguém liga, doutor, por exemplo, eu vi um animal aqui na rua, qual que é a orientação que vocês dão? Se estiver saudável, se é um animal que está passando, se puder botar uma água, botar uma comida, ou se é um animal que já está ali, provavelmente se o animal está ali, tem alguém que cuide. Né? Então fazer assim, acompanhar o animal. Eu não tenho como recolher na minha casa. Tudo bem, mas acompanhe aquele animal ali. Né? Às vezes o pessoal tem a mentalidade errada de que tá abandonado, coitado, vamos ligar para a prefeitura para recolher, vamos ligar para a ONG X para recolher. A gente escuta muito, a gente ajuda tanto aquela ONG, a hora que eu precisei ela não me ajudou. Mas não é isso, né? Porque você pega um animal que está na rua, que está saudável, né? Muitas vezes ele cresceu ali, e ali é o habitat dele, então ele vive ali. Tem riscos? Tem, como a gente também que anda na rua tem de ser atropelado, e o animal também. Né? Então, às vezes, o animal está ali, aquele ambiente já está acostumado. Se ele está ali é porque ele tem o que comer, ele tem o que beber. Né? E na maioria das vezes, os animais, raramente, pelo menos em Indaiatuba, você vê um animal na rua que esteja caquético, que esteja muito ruim, ou aqueles animais debilitados. Até porque se tiver nessas situações, a gente recolhe. Né? Mas raramente a gente vê isso. Então o animal ele já criou uma condição de vida ali. E que para ele é confortável. Às vezes não é confortável para a gente que olha, porque a gente tem dó. Né? Mas para o animal é confortável. Então às vezes a gente vai, ou a ONG, ou alguém vai e recolhe esse animal. E aí você condena um animal que está em vida livre, a viver preso num canil ou num gatil, muitas vezes sem chance da vida inteira nunca mais sair dali. Né? Então, isso é uma coisa que a princípio seria a solução, recolher os animais, né, para, entre aspas, protegê-los, mas a gente está condenando eles a uma vida de prisão, como se fosse a gente. Pega a gente que está livre, sujeito a todos os problemas da vida e tal, e nos prende. Né? A gente vai cair em depressão, a gente vai... Mesma coisa os bichos, né? Eu tenho lá, por exemplo, eu estava explicando para vocês antes, uma gatinha que apareceu lá, filhote, a gente conseguiu... castrá-la, capturá-la, só que ela é indócil, então assim, ela já está há uns 4 anos, ela chega a 1,5 metro da gente só, não mais que isso, nunca.
e ela começou a dar um problema sério numa empresa de alimentos ali, né? Aí, claro, questão de saúde pública, precisamos recolhê-la. Ela estava se abrigando lá. Ela se abrigava, fazia ninho. Porque ela era livre, vocês livre, de deixaram vida ela livre. Uhum. E ela começou a rasgar os sacos de alimento e deitar em cima, enfim. Então é problema de saúde pública. Aí precisamos recolher esse animal, né? E colocamos no nosso gatil lá, no maior inclusive, que eles têm sol e tudo mais. Só que hoje a gatinha que era toda felizinha, toda... Hoje você entra lá, a gente fica triste, corta o coração, porque ela fica no canto, depressiva, não tem mais expressão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... Uma coisa é a questão romântica da coisa. Ai, tadinho. Outra coisa é a realidade. É curar aquela sensação de que eu não estou fazendo nada. Que eu não estou fazendo nada. Na verdade, você avaliar a situação, né, doutor? Se ele estiver doente, se estiver num estado de sofrimento, daí sim, precisar aciona. de um cuidado, claro, a gente aciona, a gente vai e faz o que é possível. Do contrário, leva para castrar. Castre. Você quer ajudar um animal que está solto na rua? Em vez de ligar para ser recolhido, faça você. Vai lá, pega, castra, liga para a gente. Às vezes a fila demorar um mês, por exemplo, para castrar. Mas é aquele animal na rua, conseguir pegar? Consegui pegar na rua, da rua é aqui. A gente vai verificar, é certa a informação? A pessoa não está inventando? A gente encaixa no meio, não tem problema. Até pode passar um pouquinho na frente. A gente passa na frente, a gente encaixa quando são casos assim. Né? Tem principalmente com gato. A gente tem várias pessoas que se unem, por exemplo, que tem colônias de gatos que vivem ali para capturar. Lógico, capturou o gato numa gatoeira, não tem como esperar o gato ali. Então já liga para a gente já tem contato, a pessoa a gente já combina antes, pegou, já traz. A gente caça, muitas vezes se precisar, a gente faz o pós-operatório, depois leva e solta no local de novo. A nossa cidade é uma cidade que tem bastante zona rural, né, florestas em volta, e como a gente estava conversando antes mesmo, né, você disse que era possível, né, existirem, como você falou agora, grupos, colônias de animais, né, de gatos principalmente, exatamente, que vivem bem nesses lugares. E mais felizes do que se mais felizes. Com certeza. Então a informação é muito importante, né, você se atenta antes a isso, a observação do animal. Porque, como você disse, né, retirar um animal, você pode falar um pouquinho melhor disso? Quando a gente retira um animal, talvez, de uma certa colônia, de um certo grupo, ele desestrutura tudo aquilo e pode causar um impacto ainda maior, né? Exatamente. Isso a gente percebe muito nessas áreas de matas, de pequenas matas, principalmente nos condomínios, né? Às vezes em escolas, nessas escolas que são mais afastadas, que tem um coisa de alimentação, sempre tem uns grupos de gatos ali, umas colônias. E o que acontece? Essa colônia, ela já é estruturada. Os animais, eles já se estruturam, então vivem aquela colônia ali e eles são organizados. É uma sociedade organizada. Né? A partir do momento, tem que recolher por causa disso, por causa daquilo, mas a partir do momento que a gente começa a retirar um indivíduo dessa colônia já estruturada, desorganiza essa colônia toda. E aí começa, em vez de você que acha que vai diminuir, você vai aumentar o número de animais e você vai aumentar o seu problema. Porque ele se protege. A partir do momento que o grupo, a colônia está organizada, nenhum de fora entra. Tá? Nenhum de fora entra. A partir do momento que você desestrutura essa colônia, essa organização, você começa a tirar alguns membros, aí eles começam, por conta dessa quebra de estrutura, aceitar outros animais. E aí, por exemplo, numa colônia que eram de 20 gatos, você tira 2, 3, aumenta 10, 12. Nossa. Nesse caso, aciona vocês vão lá. Nesse caso, aciona, a gente faz um trabalho em conjunto, né, com o pessoal local. A gente vai lá, bota a gatoeira, catou, leva, castra. Precisou fazer o pós-operatório, a gente faz o pós-operatório, leva e devolve. E aí a gente não desestrutura essa colônia, a gente tem a garantia de que não vai nascer mais, então que essa colônia não vai aumentar mais, e com o passar do tempo, a médio e longo prazo, o problema vai ser solucionado. Sim. Porque se a gente começar a tirar animal dessas colônias, a gente não soluciona o problema nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo.
a gente vai criar um problema muito maior e muitas vezes sem solução. E isso é muito importante que as pessoas saibam, porque é uma informação que às vezes a gente não tem, né, doutor? Exatamente. Uma coisa que a gente desconhece. E até falando em castração, tem muitos mitos que envolvem a castração, Sim. né? Ai, não quero castrar meu animal porque ele vai mudar de comportamento, ele não vai crescer. Como que funciona isso, doutor? Explica melhor. Bom, castração. Hoje a gente sabe que, por exemplo, animais, por exemplo, de grande porte, né? Vamos castrar depois do primeiro cio, porque ele tem um pico de crescimento, uma proteção hormonal aí para o crescimento e desenvolvimento dessa ossatura toda do animal. Animais pequenos e de pequeno porte, médio e pequeno porte, a gente já indica castrar antes do primeiro cio. Para quê? Para que evite também, conforme vários estudos aí, principalmente no caso das fêmeas, diminui em 80%, 90% chance de terem câncer de mama e outros tipos de tumores também. Então, quanto mais cedo castrar, melhor. Né? Eu não sei, se eu espero o primeiro cio ou não, eu castro ou não, depende da urgência. Se é seu, você tem condições de manter ali, não tem risco, não tem nada. Tá fechado. É um animal pequenininho, vamos castrar cedo, 5, 6 meses a gente já castra, ok, não vai ter problema nenhum. Eu tenho um animal super grande aqui, né? Castro? Não, espera, não tem condições de mantê-lo protegido? Espera lá ser 1 ano, aí a gente castra. É um animal grande na rua, vai ser grandão, mas mora na rua. Vamos castrar para evitar que tenha crias indesejadas e assim outros problemas, né? Então cada caso é um caso, mas por via das dúvidas, vamos castrar, que não traz problema nenhum. Termos de comportamento, quanto a gente castra mais cedo, melhor. Por quê? O animal já cresce, o organismo já vai se adaptando àquela questão hormonal nova ali, né? Castrei animal mais velho, principalmente as fêmeas, até os machos. O que acontece? Engorda muito, dorme, né? E a gente vê isso acontecendo. Sim. Mas por que isso acontece? A partir do momento que você castra, você diminui uma questão hormonal. Então as exigências nutricionais daquele animal são menores. Tá. O problema é que muitas vezes castra e continua-se como era antes. Então muita alimentação, alimentação inadequada, porque é igual aquela coisa de vó, né? Que saudável é animal gordo, tá com fome. Tá com fome. Exatamente. Então, assim, aí, claro, vai ficar obeso. Mas da mesma forma que se fizer daquele jeito, sem castrar, vai ficar obeso do mesmo jeito. Sim. Né? Traz Então, mais benefícios. Muito mais benefícios. Então, é muito mito. Não é que é mito. É muito erro de manejo, que a gente chama, né? Então sabe que vai exigir muito, é a mesma coisa, gente. Se eu não faço muito esporte, se eu não faço atividade física, se eu não faço nada, eu tenho que controlar o quê? Minha alimentação. Né? Porque senão... E a mesma coisa dos animais. Então, animal que é mais sedentário, que não sai, que já é dele, então vamos controlar a alimentação. Né? É como a gente. E ainda mais que aqui é uma cidade privilegiada, né? Que nós temos esse serviço de castração gratuito, que não é comum em vários municípios, né, doutor? Não é. A gente é pioneiro, na verdade, em toda a região. A gente é modelo, já foi e continua sendo modelo para outros municípios, né? Então, assim, a gente tem esse serviço. Muito me estranha que tem muitas pessoas que não sabem. Então. Tem muitas pessoas que sabem e não vão atrás, vão atrás só depois que já entrou no cio, ou que já cruzou, né, ou que o animal já deu cria, né? Então a gente tem esse serviço, é gratuito, a gente não faz distinção de quem tem condições financeiras para pagar ou quem não tem condições financeiras, né? É para todos os munícipes. Né? Então é só chegar lá com um documento com foto e um comprovante de endereço no nome da pessoa. Porque nós tivemos... Presencialmente, a pessoa tem que ir lá presencialmente. Por quê? O que aconteceu? Antigamente, a pessoa só dava o endereço e tudo mais. Tá. E já aconteceu, por exemplo, de eu chegar lá de manhã, tem uma pessoa esperando para deixar o cachorro, quando eu cheguei lá, era a vizinha da minha tia que mora em Hortolândia. Entendi. Trazendo de outra Trazendo cidade. de outro município. Tá. Né?
eu tava procurando um imóvel uma vez para comprar e fui em Montemor, ver uma chácara, cheguei lá, a mulher falou assim, conversando, eu falei que trabalhava lá, ela falou, nossa, então você que castrou meus cachorros. Olha. De Montemor. Ficou sabendo depois. Né? Então, assim, e mesmo a gente não aceitava, a pessoa traz com o endereço do tio, do primo. Do, Sim. Sim. né? Então, hoje a pessoa tem que ir com um documento com foto, um comprovante de endereço no nome dela. Né? E, eventualmente, a gente faz umas amostragens de fazer uma visita para conferir se realmente o animal é deles. Porque, mesmo assim, ainda tem muito espertinho que tira a vaga dos nossos munícipes, né, para animais de fora. Sim. Né? Então, por isso que tem que ser pessoalmente. E outra coisa, podia ser pela internet, né, inscrição online e tal. O que acontece? Quando a gente fala em cassação, apesar de ser um procedimento simples, né, vamos assim dizer, uma cirurgia simples, sem muitas complicações, mas é um processo cirúrgico. Sim. Então, a pessoa quando vai preencher a ficha, ela já recebe uma orientação, ela assina uma autorização e ainda a pessoa que está lá atendendo vai explicar as questões para ela. Então é diferente. Quando ela assina que está autorizando, ela tem um papel para conferir e tem o que ela escutou. Né? E mesmo assim ainda tem gente que fala, mas eu não sabia disso. Tem risco, eu não sabia. Isso não pode, porque as minhas foram castradas lá. E assim, a orientação que é passada, ela é muito clara. Inclusive, a medicação é o próprio CRE que fornece. Sim. Então, assim, é só a questão de você ter o conhecimento e levar o animal para ser castrado. Isso. Porque isso daí... Porque tem todo cuidado, tanto o pré-operatório e o pós-operatório, que as pessoas têm que fazer, né? Sim, é pouco cuidado, é pouco, mas são cuidados que você tem que fazer à risca para você não ter problema, né? Então, por isso da necessidade da pessoa ir até lá. E sendo dessa forma, ainda acontece, eventualmente, de alguém de fora querer dar o jeitinho e passar. Você imagina se fosse online, a gente perderia esse controle. Né? Então, é por isso aí. Fala, Johnny, a gente estava conversando sobre a microchipagem, né? Pioneirismo aqui de Indaiatuba. Agora, na verdade, eu queria saber quais são os maiores desafios para vocês, né? Antes da micro, vamos lá primeiro nos desafios. Porque eu tô com essa aqui na minha cabeça. Eu te cortei. E irmão, imagina, e você, e como você tá falando, né, de todos os processos, são muitos processos, são muitas pessoas envolvidas. Então, é justamente isso que essa pergunta que veio à minha cabeça, quais são os maiores desafios, né, para vocês que trabalham lá dentro, relacionado aos animais que chegam em sofrimento, né, doentes, ou dependendo da situação, independente da situação. Jones, nós temos um problema que é eu acho que a ponta do nó. É a questão consciência. É a questão ser humano. Tá? Porque nós temos duas extremidades, dois extremos. E tudo passa pela questão cultural e social. Tá? Nós temos uma primeira ponta, que é aquela pessoa que não tem consciência nenhuma, né? Então, que é como antigamente, nasceu, deixa aí, deixa acontecer, a gente solta na rua, ele se vira, ou come fubá mesmo, que né? Sobrevive. Né? Tá doente, pega lá qualquer coisa e passa, enfim. Nós temos esse, que é uma questão cultural, sim, de uma mentalidade muito arcaica, e que hoje ainda tem muito, né? De tipo, que animal não sente as mesmas coisas que a gente, enquanto ser humano. Deixa, bicho. Deixa, bicho. Né? Vai morrer mesmo, deixa aí, né? E nós temos uma outra ponta, que é o amor extremo, né? Ou a preocupação extrema, ou a romantização da causa animal, né? Então, quando a gente trabalha com essas duas vertentes, a gente tem problema, né? Primeiro porque a pessoa ama demais, só que ao mesmo tempo ela quer que o outro faça aquilo que a consciência dela a cobre, né? E aí ela não sabe, ela vai só pela emoção e não pela razão, né? Que aí teria que muitas coisas que seriam ideais, que não houvesse mais animais de rua, né, que os municípios tivessem
abrigo para todos eles. Hospital veterinário. E que fosse muito, que eles vivessem felizes naquele abrigo e tal, né? E isso é o ideal, mas isso é o romantismo, né? Por exemplo, a gente sofreu muito lá com o pessoal que vai ainda, alguns conhecerem. Nossa, mas não tem uma caminha para esses cachorros, não tem um cobertor, não tem... Aí você vai falar que se a gente bota caminha num espaço em que os animais ficam confinados, porque um canil é um confinamento de animais. Sim. Isso em prefeitura, isso em ONG, em qualquer lugar, né? Você vai colocar paninho, primeiro que eles vão comer e destruir e corre o risco de morrer engasgado mesmo, né? Segundo, eles vão brigar muito por aqueles... Você tem 10 espaços, mas eles brigam porque eles querem aquele. Sim. E muitas vezes quando dois brigam, vão todos em cima e acaba a morte mesmo. Né? Segundo, transmissão de doenças. Né? Os panos, o animal ele tem fungo normal, como nós também temos, que tá lá equilibrado no nosso organismo. Acontece um desequilíbrio, aquilo aparece. Né? Então, por exemplo, fica fungo ali de pelo. Então molha, aquilo lá aumenta, animal estressado, né? Então prolifera aquela doença ali dentro. Então assim, existe o que é legal, o que é bonito, o que é romântico e existe o real. Então eu acho que a grande dificuldade é a gente lidar com a questão da consciência. E questão da consciência assim, estou vendo um animal na rua, tirar aquele animal da rua e levar para uma ONG, enfiar na prefeitura, enfiar numa ONG, não vai resolver o problema. Só vai resolver, a princípio, a sua consciência. Sim. Mas o bem-estar do animal você não vai estar pensando. Né? Então, o que pode fazer? A pessoa que realmente é consciente pensa dos dois jeitos. Legal. Vou dar um jeito lá de castrar e ficar de olho, conversa com o vizinho, conversa com o outro, cuida daquele animal ali. Certo. Né? Vira um animal comunitário. Vira um animal comunitário, né? E muitas vezes o animal está passando. Tá. Né? Ele não vive ali. Sim. Né? Então, assim, esse ponto é muito difícil a gente lidar. Porque pelas questões, por exemplo, lógico que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e evoluir, né? Então, em relações a atendimentos, equipamentos, quer dizer, está tudo em processo de construção, né? Onde a gente pensaria, por exemplo, há 10 anos, que a gente teria um equipamento que a gente tem hoje, né? Então é com demonstração de resultado que a gente vai conquistando, né? É um processo. E com a ajuda das pessoas também, como vocês, dos grupos que, de certa forma, também cobram, também acompanham o trabalho, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Dessa parceria que hoje a gente tem com as ONGs, graças a Deus, todas elas, assim, a gente consegue ter essa comunicação, né? Tem ONG, por exemplo, se chegar cachorro velhinho aí, que eu sei que a estrutura de vocês é complicada, e a gente tem muito voluntário, então avisa. Então, chegou um animal velhinho, cego, me liga, aí eu ligo, tem aqui, chegou assim, manda para cá. Aí vai. Legal. Às vezes chega a demanda de castração para eles, de uma questão específica. Tem como... A gente encaixa, então a gente faz esse trabalho em parceria com todas elas, cada um nas suas características, cada uma com o seu tipo de trabalho. Então a gente vai trabalhando em conjunto. Né? Comunicação, né? A base comunicação. De tudo, né? E aí a gente consegue evoluir. Né? Então eu acho que o grande desafio, como você falou, Johnny, é a mentalidade das pessoas. Essa régua aí nesse extremo, né? Os extremos. Né? Então a gente tendo bom senso, né, a gente consegue fazer alguma coisa. E é por isso que nós estamos aqui, né? Justamente para levar a verdade, a informação para vocês. E agora, desculpa, é que a gente tá tão interessada nessa questão da microchipagem que a gente quer saber, porque isso é muito pioneiro. Eu acho que isso é um exemplo que pode ser levado para outras cidades, né? Exatamente. A cidade, nós já falamos aqui, né, que Indaiatuba é pioneira, né, em muitas questões. E você já está citando aqui agora, que são vários projetos já em andamento, em estudo. Mas nós já temos, fala um pouquinho então sobre a microchipagem na cidade, é muito importante o pessoal saber, porque é algo assim que diferencia, né? Até saiu recentemente, acho que nas redes sociais, não sei se o pessoal viu, um gato, acho que é nos Estados Unidos. Sim, que ele saiu, andou, acho que 7 quilômetros, não sei, de um lugar para o outro, eles conseguiram localizar por conta dessa microchipagem. Sim. Exatamente. Sim. Então, o que acontece a microchipagem? A gente faz essa microchipagem já há uns 10 anos. Olha.
para os animais que são do CRA e os animais que vão castrar no CRA. Então, o animal castrou, a gente microchipa. O que é o microchip? É um aparelhinho, é tamanho de um grão de arroz, que ali tem uma numeração, né, que fica ali na pele do animal e tem uma numeração. Quando a gente passa esse leitor do microchip, tem lá o número do microchip. O que esse número me dá? Só que esse animal foi microchipado. Mas a gente não tem mais informações. Não tem o dono da pessoa, Nada, o nada. nada. A princípio não tem nada. Tá. Existem cadastros, bancos de dados fora, né? Às vezes do próprio fabricante do microchip, que você pode, o proprietário pode ir lá colocar os dados e tal, mas nem todo mundo faz isso. Tá. Sim. Então hoje, o que acontece? O que acontecia e ainda acontece, esperamos resolver. Você apareceu um cachorro, encontrou um cachorro, vai na clínica X. Aí a clínica X vai e passa o leitor do microchip. Leu lá, o animal é microchipado. Mas tudo bem, e aí? Aonde ele vai pesquisar esse número para saber de quem é o dono, quem pertence, o que aconteceu? Né? Então hoje, até então não tínhamos isso aí estruturado. Para identificar essa origem. E às vezes já aconteceu muito também da gente recolher um animal atropelado, por exemplo. A gente vê que tem um leitor, mas também não adianta porque a gente não sabe de quem. Mais informações. Mais informações. Então, pensando nisso, a gente foi... E aí, em um outro fator, eu conversando com um colega de profissão, e ele é do município, ele se formou comigo há 20 e tantos anos atrás, ele é município... Bastante experiente. Do município de um outro estado. E a gente conversando sobre a castração e eu falando para ele que, assim, às vezes nos assusta porque a gente castra muito, anualmente a gente castra muito, e assim, e não acaba. Parece que a gente, tem horas que a gente pensa que está enxugando gelo. Né? Porque sempre está surgindo principalmente quando chega ninhada abandonada de animal lá. A gente fala, poxa, a gente tem, o município tem a castração gratuita, fácil conseguir, a gente não barra ninguém, né? Mas mesmo assim o pessoal ainda não caça e chega a filhotes, né? Então isso às vezes dá uma desanimada na gente, assim, E aí eu conversando sobre isso com um amigo, e ele falou, olha, aqui no meu município a gente tinha muito, só que lá é um município bem pequeno, a gente também tem essa castração, né, menor número, porque também é um município pequeno, só que a gente resolveu muito esse problema com a microchipagem, né, porque a gente, microchipando, a gente tem um maior controle da população desses animais aí. E aí, a partir daí, isso acendeu a luzinha, tipo, só a castração não resolve, né? E aí a gente já faz um trabalho já de algum tempo de educação ambiental, né, nas escolas e tal, mas mesmo assim é muito aquém do que se é necessário, né? E aí eu falei, bom, a gente tem que dar um jeito de investir na microchipagem aí. E aí a gente eu comecei a fazer alguns estudos e criei um banco de dados municipal. Então é um sistema online da prefeitura em que é colocado o animal microchipado, ele é cadastrado ali. Então todas as clínicas, ONGs, entidades que fazem o cadastro nesse sistema têm acesso a essas informações. Então, por exemplo, chegou na clínica X um animal, passou o leitor, ele entra lá nesse cadastro, ele coloca o número do microchip, sabe de quem é, de quem microchipou e de onde que é esse animal. Né? Então, fácil localizar. Para a gente também, às vezes chega muito animal assim, que é microchipado, então a gente sabe de onde foi, quem microchipou e tudo mais. Né? E assim fica muito mais fácil a gente controlar, com certeza, esses animais. Inclusive em caso de abandono. Né? Porque um animal microchipado, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de abandonar. Sim. Né? Então a gente aumentou e a gente criou esse sistema primeiro. Então a gente já está em funcionamento? Já está em funcionamento. A gente já fez um lançamento, já convidamos as clínicas e as ONGs para que faça a adesão. Faça a adesão a esse sistema.
para que a gente possa trabalhar de uma forma conjunta. E aí, o que acontece? Esses dados do animal ficam lá na sua página do Mindaiatuba. No Mindaiatuba tem lá minha saúde, todos os campos sociais da sua vida, e tem também agora do seu animal. Que legal. Né? E junto a isso, Johnny, eu estou hoje como presidente do Conselho de Proteção Animal, do CONPIDA, e aí na reunião a gente resolveu também ajudar o município, porque nós temos uma verba, né? Sim. Ajudar o município nessa questão da microchipagem. Então, hoje, todos os animais que vão na vacinação antirrábica, o Conselho ele doou o microchip para serem feitos nesses animais. Então, esse animal, ele, ao mesmo tempo que ele recebe a vacina de raiva, ele recebe o microchip. Show. Né? Então, e aí, já esses dados já vão para esse banco de dados totais. Aí o proprietário, por exemplo, perdi a carteirinha de vacina do meu cachorro, o que eu faço? Entra lá no Mindaiatuba, coloca lá o seu CPF, sai o cachorro lá registrado. Que legal. E o certificado de vacina. Show. Então tá ali salvo. Né? E se acontecer de você perder esse seu animal que tá microchipado, se ele for numa clínica que aderiu ao sistema, vai conseguir localizar quem é. E qual foi o interesse? Quantas clínicas já procuraram? Como que é esse canal entre vocês e as clínicas? A gente fez esse convite, eu fiz via internet, eu fiz via carta. Tá? Não tivemos, a princípio, uma boa procura, uma boa adesão, porque eu acho que também não conseguiram compreender a importância ou o funcionamento disso. Né? Tem algumas clínicas já que são parceiras. Show. Né? E aí a gente vai agora, daqui para frente, fazer uma visita em cada uma. Que legal. Daquelas que não aderiram, para explicar qual que é o sistema. Até porque, para o estabelecimento, é uma forma deles agregarem valor ao seu atendimento. Né? Se você vai levar o seu animal numa consulta, eu sei, ali eles microchipam e ali não. Sim. Com a sua segurança, para onde você vai? Uma coisa eu sei que vai saber de quem é, né? De quem é. Eles podem até pôr algum histórico. Sim. Por exemplo, se seu animal é diabético. Que legal. Coloca lá que o animal é diabético, precisa de cuidado. Então vai para uma clínica ou vai para algum lugar, achou, que show. A pessoa já sabe como fazer. Então, né? o pessoal de Indaiatuba, de clínicas aqui, fica o convite, né, doutor? Exatamente. Pode entrar em contato com a gente lá, direto, liga pra gente, ou manda e-mail. Tem muitas clínicas aí, a maioria tem o meu contato pessoal, então assim, fala com a gente, vamos aderir, vamos botar isso para andar. E esse modelo que tem aqui em Indaiatuba, se quem está assistindo a gente não é daqui de Indaiatuba e tem interesse em replicar, vocês também ajudam nessa... Podemos ajudar com as orientações e tal, do mesmo jeito que a gente foi buscar em algumas fontes, né? A gente também pode ajudar. É muito legal, também. é um pioneirismo assim, muito bacana. Sim. Muito bacana. A gente consegue ter um controle melhor, né? Porque a gente estava naquela, vamos fazer o censo animal para saber quantos animais tem. Como, né? Só que em experiências em outros municípios, que o pessoal gastou muito para fazer o censo animal, essa questão de animal, ela muda muito. Então, por exemplo, você pega um bairro fechado, então você faz o censo animal daquele bairro fechado. Você volta daqui 6 meses, a realidade é totalmente outra. Então é um dinheiro que seria investido, né, um trabalho investido e que não teríamos bons resultados. Ao contrário, que a gente se faz a microchipagem, por exemplo, sim, a realidade pode mudar, mas se esse animal sai daqui e vai para lá, a gente não perde. Sim. E aí com essa microchipagem a gente sabe, por exemplo, quantos animais tem aproximadamente em tal bairro, quais animais, qual bairro precisa de mais reforço em relação à castração, né? Para elaborar até as políticas públicas. As políticas públicas feitas em cima desses dados que a gente recebe. E quanto tempo mais ou menos para começar a colher esses dados, assim, doutor, de uma forma que vocês consigam ter esse mapeamento? Então, poderia ser daqui uma semana, se todos aderissem. Sim. Né? Hoje, por exemplo, o Conselho já está doando também um número X de microchips para as ONGs.
porque a maioria delas elas já microchipam seus animais, mas as que não microchipam passarem a microchipar, ou os animais que elas doarem, elas microchipem, para que tenham esse controle, para que a gente tenha esse controle. Né? Então, assim, se a gente houver, quanto maior a adesão, mais rápido a gente tem condições de estabelecer programas de política pública, programas de castração, programas de saúde animal ou de educação ambiental, né? Tudo com aqueles dados que a gente tem ali. Show de bola. Muito bom, muito bom. Mais uma vez aí reforçando clínicas da cidade de Indaiatuba, por favor, entre em contato para saberem melhor, né? Aqui já foi totalmente autoexplicativo, mas, né, bem didático. Mas aí a gama vai se aprofundando mais ainda, né? Não, e para as clínicas tem outras coisas, né? Que assim, falando, por exemplo, doenças compulsórias, um animal com suspeita de leishmaniose, suspeita de raiva. Então, normalmente as clínicas ficam meio perdidas, como comunicar o município, o que fazer, porque existem parâmetros, né? Claro. Por esse sistema, eles fazem tudo online. Tá tudo registrado. Então ela comunica, chega lá, por exemplo, ela coloca lá, cachorro tal, endereço tal, proprietário tal, suspeita leishmaniose. Ela clica lá no suspeita, automaticamente a Secretaria de Saúde já pega esse dado e já vai fazer a busca ativa do local, já faz todo o cerceamento para que aquela doença, caso seja positivo, se espalhe. Sim. Né? Então é uma questão de saúde pública também. Totalmente. Então esse sistema ele vem que abrange vários setores. Sim. Né? Então temos que levar para todo mundo. Então tem que levar para que as coisas aconteçam e a gente possa, claro, fazer um trabalho ainda muito mais completo no município. Né? Porque tem bairros que precisam de orientação, tem bairros que precisam efetivamente de castração, tem bairros que precisam às vezes de punição, mas assim, para a gente saber efetivamente esse mapeamento, a gente tem um mapeamento de acordo com as demandas da gente, mas se a gente faz isso de forma online, praticamente em tempo real, a resposta também vai ser muito mais rápida. Né? Tanto para a questão animal, quanto para a questão de saúde pública. Né? Porque hoje, questão animal também é saúde pública. Né? Ligado. A gente poderia ficar aqui horas conversando com o doutor Adriano, que é um assunto tão importante que a gente precisa, né, cada vez mais falar para levar até as pessoas. Mas estamos chegando ao final. Doutor Adriano, a gente quer agradecer demais, né, Johnny, a sua presença. E deixar o convite para quem não conhece, né, doutor? O CRA, se quiser ir, tem animais para adoção também. Nós temos muitos animais para adoção, maioria adultos, gatos, cachorros, macho, fêmea, grande, pequeno, enfim. A gente tem uma gama de animais velhinhos, novinhos. Né? Então, quero deixar o convite para que vocês vão até lá, vai conhecer nossas estruturas, né? Então, tirar qualquer dúvida, qualquer demanda que vocês tiverem, qualquer coisa, a gente está sempre à disposição lá para tentar ajudar da melhor forma possível. Eu falo, às vezes a gente não recolhe o animal que está na rua, mas a gente tem uma rede social que a gente auxilia nessa divulgação, nessa doação. Eu preciso doar, mas você precisa doar? Então vamos castrar primeiro, eu castro para você, para ficar mais fácil para você doar. Vamos supor até que um animal seja meu, eu não posso mais ficar com ele porque eu vou viajar. Vamos supor aquele caso do abandono, vocês também orientam o que fazer? A gente ajuda a divulgar para doação, a gente não recolhe, porque a responsabilidade é da pessoa, então ela tem que ser chamada a responsabilidade, né? Mas a gente ajuda nesse processo de adoção, se precisar castrar, a gente caça mais rápido, se precisar divulgar em rede social, a gente faz todo esse trabalho. Show de bola, doutor. Muito obrigado. Pessoal, vamos agir em comunidade, né? É muito importante. Fazer a diferença, vamos fazer juntos a diferença. E às vezes é tão fácil fazer a diferença, né? Às vezes a gente pensa, às vezes um gesto, uma informação, às vezes uma castração de um cachorro, de um gato, lá tem, né? Procura tal lugar. Isso é de graça. Se você não tem condição, pode ir. Você já está transformando. Você transformando já faz muita coisa. E se você conhece algum projeto, alguma ação, alguma iniciativa como a do Dr. Adriano, como a do Centro de Reabilitação, manda pra gente, a gente vai adorar conhecer seu projeto, conhecer as atitudes que fazem a diferença. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.